Olá, pessoal, tudo jóia? No ar, mais um programa OAB na TV. Quero agradecer aí a sua companhia, a sua audiência, a sua participação com a gente, sempre interativa, né, nas nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, aqui através da nossa Rede Alba. Importantíssima a sua participação. Sempre a gente traz aqui a cada semana um tema muito relevante e hoje não vai ser diferente. Já quero apresentar a nossa entrevistada de hoje, a Lara Soares. Ela é presidenta da Comissão de Direitos da Família, gente. Olha que temática importante que a gente vai tratar hoje. Essa questão da justiça, da advocacia familiarista, né, doutora Lara? Seja bem-vinda. Tudo jóia? Tudo jóia. Muito obrigada, Milena, pelo convite, a oportunidade de tratarmos de temas que são tão importantes para a advocacia e principalmente para a sociedade. Exato, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre essa questão do direito de família, de temas que são tão sensíveis, mas que a gente, infelizmente, ainda vê sendo tratado com muito descaso, com falta de prioridade, né, quando a gente fala da questão do atendimento da justiça mesmo, né, para os advogados, para tantos casos, para tantos processos. Como é que a senhora avalia essa situação hoje, assim, de forma geral? Bom, nós temos vivemos um ambiente judiciário no campo de família e sucessões muito delicado e nós estamos enfrentando, nesse momento, a oportunidade de dialogar com o tribunal, que iniciou uma nova gestão no mês de fevereiro, e a OAB também, que iniciou uma nova gestão agora, em janeiro de 2022. Então, nesse momento, nós estamos dedicados exatamente a compilar os problemas que são históricos. Não são problemas que surgiram ano passado, há 2 anos, mas que com a pandemia se agravaram absurdamente. Então, temos dificuldades de acesso a magistrado, dificuldades de impulsionamento de processo, dificuldades de obter decisões liminares nessas áreas que são tão importantes, que tratam de filiação, de alimentos, de guarda, de divórcio, de solução de união estável, inventários, arrolamentos, curatelas, pessoas que precisam, né, das suas respectivas interdições, vamos assim dizer. E nós temos efetivamente dificuldade, tanto de tratar com o magistrado, quanto do impulsionamento, de obter resposta do judiciário. Então temos uma justiça que tem sido lenta e pensamos que a boa prestação jurisdicional é o interesse de todos os atores que estão envolvidos nesse ambiente judiciário. E por esse motivo temos trabalhado para alcançar o diálogo e temos tido o diálogo com o Tribunal de Justiça, mas com um foco realmente de buscar e alcançar um melhoramento nesse sistema judiciário. Doutora, e qual é o papel, né, da Comissão do Direito de Família nessa mudança de realidade, essa mudança de cenário, que, como você bem disse, é algo que já perdura há muito tempo? Você citou alguns problemas que acontecem no direito familiarista, mas o que é que você poderia dizer hoje como sendo o principal e o papel da comissão para reverter essa situação? O que é que vocês têm feito? Como é que é o diálogo, por exemplo, com os magistrados hoje, nesse momento que é de retomada e não é, e volta à atividade, não volta? A gente não tem uma transparência de como é que está acontecendo tudo isso, né? Sim, transparência é um assunto que... Transparência é um tema que rende. É um tema que rende muito, mas iniciando aí pela sua primeira pergunta com relação ao papel da comissão. Nosso papel é realmente organizar, compilar, levar ao conhecimento da sociedade, da direção da OAB, os problemas que nós vivenciamos, né? A advocacia ela é ampla, vasta, complexa, porque extremamente detalhada no sentido de serem peculiares as áreas que nós atuamos. Então, sabemos que os problemas que enfrentamos na advocacia familiarista e sucessionista são muito típicas dos advogados, dos profissionais que estão ali, que acabam atingindo o Ministério Público, Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário, que não temos dúvidas, tem intenção de prestar o melhor serviço, mas da forma que nós estamos encontrando, isso não tem sido alcançado. Então, nós estamos com o objetivo de alcançar essa compilação de informações para que a gente tenha a oportunidade de alcançar medidas efetivas, então, de gestão, de melhoramento de gestão, de nomeação de servidores, de alcançar transparência com relação aos números dos processos que tramitam em cada cartório, transparência com relação aos processos que estão na fila para julgamento, transparência com relação àqueles que são a absoluta prioridade. Eu costumo dizer que tudo em família e sucessões é absolutamente urgente, mas temos situações que são urgentíssimas. Imagine uma situação de uma criança que precisa de uma busca e apreensão. Uma criança em situação de risco, né? Uma pessoa que precisa de uma curatela porque se tornou incapaz.
Então, os atos daquela pessoa continuam patrimônios sucessórios depois da morte que nós precisamos administrar, que o inventariante precisa administrar e que os herdeiros precisam receber suas cotas-partes. Isso acaba influenciando no bem-estar da sociedade, mas acaba também tendo influência econômica. Porque à medida que a gente tem patrimônio imobilizado, que nós não conseguimos transacionar, que a gente não consegue administrar, alugar que seja, nós temos um problema para toda a sociedade. Então, a nossa atividade, a nossa atuação é chamar atenção para esses problemas, para que haja interesse de solução. É o que nós buscamos. E mostrar para a sociedade como é que está o problema hoje, né? Porque muita gente não faz ideia, nunca perdeu um ente querido, nunca fez um inventário e não sabe o trâmite e a burocracia que é. Outro dia aqui mesmo na TV Alba a gente fez uma matéria falando desse processo. Me parece que são 30 dias, né, após a morte, que a pessoa tem que dar entrada e fazer o levantamento de documentos. Agora, esse prazo é só para dar entrada, porque para resolver, quanto em média está durando, por exemplo, um processo de inventário? Olha... Só para a gente ter uma ideia, vamos explanar. Vamos lá. Temos 2 meses para iniciar o processo de inventário. 2 meses, olha aí. Sob pena de pagarmos uma multa essa que é recolhida para o Estado, então é exatamente como você disse. É um prazo para iniciar. Vem a nós, ok. Ao vosso Começamos o processo de inventário e a gente não tem data para acabar. A lei diz que em 12 meses. Mas isso, eu lhe confesso, tem 12 anos que eu advogo e tem 12 anos que eu nunca consegui acabar um inventário pelo rito de arrolamento, que é consensual, absolutamente sem litígio, em 12 meses. Então, assim, o que temos encontrado hoje no Poder Judiciário? Temos processos de 10, 12 anos, 10, 12 anos, em processos que não tem litígio, não tem conflito e há 10, 12 anos sem solução. E isso é inadmissível. Processos de divórcio, sem filhos, sem patrimônio para dividir, consensual, que duram 5 anos. Então, assim, como justificar para o cliente que, naturalmente, o porta-voz dele é o advogado e vai buscar e cobra do advogado. Claro que isso acontece. Então, assim, nós estamos no momento de dizer isso não pode continuar. Claro, porque fica refletindo em vocês uma ineficiência que não é o advogado, que não é da classe, né? Eu lhe pergunto, faltam magistrados, o serviço oferecido é ruim, o sistema não está funcionando ou a demanda que é muito grande? Um pouco de tudo. Certo. Né? Nós estamos conversando com a Corregedoria do Tribunal de Justiça e obtivemos algumas informações que revelam uma insuficiência de servidores em cada cartório. Então, isso significa dizer que nós precisamos de mais servidores lotados naquelas serventias. Revela uma dificuldade de termos magistrados também. Então, precisamos de mais magistrados, precisamos de mais varas para tratar com competência para família e sucessões, efetivamente. O número aproximado que a Corregedoria nos entrega é de 6 a 10 mil processos por magistrado. Efetivamente, é um número imenso. Por mês? Processos ativos. Na competência do magistrado. Sim. Então, é uma quantidade absurda. E, de outro lado, temos também possibilidade de melhorar o serviço prestado com o corpo que nós temos, mas efetivamente precisa de atenção. E a atenção se revela como na prestação de serviço? Com gestão, com observação, com melhoramento dos mecanismos de automação. A jurimetria, a digitalização desses processos, com toda certeza. A digitalização a gente já até alcançou. Sim. Mas existem mecanismos eletrônicos, que naturalmente aí eu já não sou... vários, desde a assinatura digital até... Que nós temos enfrentado, mas utilização de robô, de mecanismo, de tornar automatizado atos ordinatórios que dependem de uma pessoa e que o sistema poderia, naturalmente, fazendo ali agilizar o processo, administração, com a alimentação, nós alimentamos o sistema, Inteligência artificial. Exatamente. Então, para funcionar e para gerar documentos que são da organização, são do procedimento, como, por exemplo, o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Por que o sistema não poderia gerar essa certidão automaticamente? Isso. Então, por exemplo, esse é um pleito nosso, para que nós tenhamos um olhar sensibilizado e que a gente possa ter mais eficiência com o que temos, porque sabemos que falta servidores, ok, mas sabemos que para alcançar servidores lotados nesses locais, não é uma coisa que é da noite para o dia ou que depende da OAB, por exemplo. Então, não depende absolutamente. Então, nós estamos buscando medidas imediatas, porque do jeito que nós estamos vivendo, a gente não tem
condição de continuar, a sociedade não suporta mais. E, a médio e longo prazo, termos outras medidas que tornem efetivamente esse sistema de justiça muito mais eficiente, mais rápido, mais célere, porque justiça tardia é injustiça. Com toda certeza. E a gente está trazendo uma esfera geral, generalista, mas imagino que uma avaliação do que acontece na capital, onde tem mais varas, onde tem mais magistrados, onde tem mais servidores. Se a gente trouxesse um pouquinho do espectro de como é que está essa situação das varas de família no interior, por exemplo, qual seria a realidade hoje? Milena, nós tivemos uma audiência pública no dia 17 de março, na OAB, na sede da OAB. Audiência essa que foi absolutamente frutífera. Foi incrível porque tivemos a oportunidade de lá nos reunirmos, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e advogadas que atuam nessa área, e fizemos essa audiência com transmissão para o YouTube, com possibilidade dos conselheiros, dos advogados que conhecemos, das comarcas de interior participarem pelo Zoom. Então, e de outro lado, eu, enquanto estou presidente agora da Comissão de Direito de Família, estou reunindo os presidentes das comissões de subseções, que basicamente as comissões de família das subseções existem naqueles lugares que nós temos varas de família e sucessões. Sim. Por exemplo, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, são cidades que têm as varas de família. Eunápolis, por exemplo, é uma cidade que não tem vara de família, mas nós temos comissão lá de direito de família. Então, esse assunto e esse tema, ele está difundido no interior e nós pudimos perceber que as dificuldades que são enfrentadas aqui na capital são muito comuns ao interior. São as dificuldades com o ambiente tributário, com a fazenda pública, já aqui nos processos de inventário, necessariamente teremos o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes. Então, essas dificuldades, elas são comuns, efetivamente. Aí, dificuldade de servidor, dificuldade de magistrado, dificuldade de acessar, dificuldade de impulsionar processo, né? Uma realidade que a gente está falando que é comum e que aí fica a dúvida. Quem é que fiscaliza, né, para saber se isso está funcionando direitinho? Quem é que cobra e determina prazos para que esses processos sejam cumpridos? A gente deu o exemplo aqui do inventário, que em teoria seriam 12 meses para durar e que tem anos e anos e anos a fio processo como esse rodando. Tem gente que fiscaliza? Tem algum órgão que é responsável por isso? Ou que não fiscaliza? O responsável por essa fiscalização, por essa observação, é o tribunal, nas suas corregedorias e na sua presidência. Nós, enquanto advogados, a OAB tem feito um papel atualmente de fiscalização, por exemplo, de fiscalização do balcão virtual. Foi instaurado com a pandemia um balcão virtual, porque a Justiça fechou as portas, abriu faz pouquíssimo tempo, e fechou as portas e houve a implantação de um sistema virtual de atendimento. Esse sistema virtual de atendimento, entretanto, ele foi instaurado notadamente no primeiro grau de maneira deficiente. Então, isso gerava também uma dificuldade, gerou uma dificuldade de atendimento. Então, o dever oficial de fiscalização é do tribunal. A gestão disso é do tribunal. Mas nós, enquanto advogados que somos, essenciais a essa administração da justiça, temos feito esse papel de entrar nos balcões virtuais dos cartórios, identificar que não está funcionando, ou que o atendimento é deficitário, ou que a gente não consegue o atendimento, que a conexão cai. E, inclusive, a OAB encaminhou para o tribunal uma relação, oficiou o tribunal com essa relação, com esse dossiê, vamos assim chamar, desse levantamento dessas informações para demonstrar os problemas que temos enfrentado. Demonstrar, documentar. Demonstrar, documentar e pedir providência, porque é o que é mais importante. Sempre com o objetivo de dialogar e de cooperar, sabe, Milena? Mas é fundamental que saibamos e percebamos que essa obrigação é do tribunal, e é isso que a gente tem tentado construir. E sabemos que com problemas difíceis não existem soluções fáceis e imediatas. Então, estamos nos esforçando. Quem não tem atribuição, inclusive, que é o caso da OAB, de fazer essa observação, essa análise, documentação e pedidos de providências, como você colocou. Então, é este ambiente que nós estamos enfrentando. Esse ambiente que a gente está apresentando para você que está em casa, né, para você ter uma ideia de como é que está a questão da advocacia familiarista aqui no nosso estado da Bahia, como é que está o funcionamento do Tribunal de Justiça e a atenção que o Tribunal de Justiça tem dado, né, nesse sentido da questão da justiça
né, familiar, a gente citou aqui a questão do inventário, a gente falou da separação, a gente falou de questões que são importantíssimas e super sensíveis, né, para toda a sociedade. Então, você que está em casa é convidado a continuar com a gente nesse bate-papo. Eu estou recebendo aqui hoje a doutora Lara Soares, ela é presidente da Comissão de Direitos de Família. No próximo bloco, gente, a gente vai falar sobre uma audiência pública que aconteceu no último dia 17 de março, importantíssima, e a gente vai saber mais detalhes já já. Volto já. Vamos lá, estamos de volta e eu nem ressaltei isso, que ainda no mês de março a gente dedicou o mês inteiro, né, especial a receber aqui mulheres, a tratar de temas específicos, né, para as mulheres, e hoje também não está diferente não, porque as mulheres cuidam com tanta atenção das famílias, né, e a doutora Lara é presidente da Comissão de Direito de Família. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, convidando você que está em casa a debater com a gente, a participar através das redes sociais, a mandar a sua pergunta, a deixar aqui na rede o seu questionamento para uma futura discussão e debate aqui no nosso programa, sempre são muito bem-vindos, tá? Aproveita aqui a oportunidade para divulgar o YouTube, o canal do YouTube da TV Alba. Você pode se inscrever, ficar a par de tudo que acontece no Legislativo Baiano e acompanhar também toda a nossa programação. Doutora Lara, a gente estava falando sobre essa importante audiência pública, né, que aconteceu, foi lá na UAB, foi de forma híbrida, né? Você falou da oportunidade do pessoal do interior também participar. Quem esteve lá? Qual a importância de audiências como essa? O que é que foi discutido, tratado, para que a gente dê mais visibilidade? A importância, Milena, de encontros, audiências como essas é exatamente que nós possamos reunir todos os problemas que nós estamos enfrentando, dar voz a isso, fazer ecoar e colher as sugestões de melhoria. Quais são as providências que nós precisamos, né? Não só identificar o que nós precisamos alcançar, mas também identificar o meio que nós utilizaremos para alcançar. É claro que sabemos que o meio que utilizaremos depende do tribunal. Como temos dito aqui, efetivamente a gestão, a administração dessas serventias, desses cartórios, é feita pelo tribunal, então precisamos contar com essa cooperação. Estiveram presentes advogados e advogadas que atuam nas áreas de família e sucessões, estiveram presentes o Ministério Público, a Defensoria Pública, a nossa diretoria, tivemos realmente o apoio e a adesão dos conselheiros seccionais da OAB do interior, da Advocacia do Interior, a Advocacia da Capital, porque, como disse, as nossas dificuldades elas são muito semelhantes. Nesse ponto, a Advocacia do Interior e a Advocacia da Capital vivem problemas que são muitíssimo aproximados. Então, o nosso objetivo é alcançar realmente uma solução que consiga melhorar a sociedade baiana e não apenas soteropolitana. Exato. E essas reuniões, elas são fundamentais para que a gente dê visibilidade ao problema. Aquilo que é visto é lembrado. Então, precisamos trazer este assunto que nos assola. Estes problemas, eles estão presentes há anos, né? E quanto mais a sociedade, naturalmente, né, se desenvolve, as pessoas se relacionam e a população tem aumentado e a gente tem mais conflito. E, entretanto, faz muitos anos que nós não temos um endosso desse ambiente judiciário. Então, é para tudo isso que esse tipo de audiência serve e tem muita utilidade. E na avaliação de vocês, da ordem, né, da OAB, como é que foi o resultado dessa audiência? Que frutos positivos vocês escolheram? Apresentar os problemas já é uma questão que vocês estão sempre ali. Olha, tô com isso aqui acontecendo, precisamos mudar. A audiência foi mais uma oportunidade, mas com todos os atores reunidos ali e apontando todas as questões e soluções, imagino que os frutos colhidos foram ótimos, né? Como é que foi o resultado? Olha, como os problemas, eles são complexos, são profundos, nós estamos na construção dos frutos. Sim, nós estamos semeando, na construção. irrigando. Exatamente. Né? A audiência aconteceu no dia 17 de março, então não tem nenhum mês que a audiência aconteceu, mas saímos de lá com a deliberação de acontecer uma nova audiência que está
em primeira mão aqui, agendada para o dia 27 de abril, oportunidade em que teremos a chance de identificar, aí teremos mais ou menos um mês de reabertura do Poder Judiciário. Então, nessa oportunidade, nós daremos uma devolutiva para aquelas pessoas, os atores que estavam ali presentes, no sentido de dizer o que nós estamos e de que forma estamos trabalhando. Tivemos uma reunião com a Corregedoria. Nessa reunião, nós já tínhamos encaminhado a carta que foi gerada da audiência pública. Esta carta está divulgada no site da OAB e que exatamente compila tudo o que aconteceu, tanto no que se refere às dificuldades quanto às sugestões de melhoria, de solução. E nessa oportunidade da reunião com a Corregedoria, eles trouxeram para a gente que fizeram a identificação dos problemas que nós estamos levando, continuamos levando, identificaram, né, que os nossos problemas, que os problemas efetivamente existem, nos afirmaram, informaram que tiveram visitas diretivas nesses cartórios, a Corregedoria, que está iniciando a gestão, que fizeram nessas visitas diretivas recomendações, estabelecimento de planos de gestão, nos disseram que estabeleceram prazos para a solução interna de alguns problemas que vêm acontecendo. Então, estamos, nesse momento, ainda vivenciando o que nós estamos dialogando em uma crescente de cooperação. O objetivo é este e o objetivo é que nós continuemos com o atendimento no balcão virtual, que haja o aprimoramento das técnicas e da forma de atendimento e, claro, a manutenção absoluta do sistema presencial. Existem pessoas que não têm acesso ao sistema eletrônico ou não conseguem por algum tipo de vulnerabilidade, exatamente. Então, estamos ainda uma construção, né? É como você bem disse no início do programa, são problemas tão já, né, entranhados ali, que precisa de um tempo realmente para serem sanados, para apresentar soluções. Mas algo importante que é bom a gente falar aqui é que foi feita também uma carta, né, que foi enviada, inclusive, ao Tribunal de Justiça. Qual o teor dessa carta? Qual o objetivo da entrega dessa carta diretamente ao Tribunal de Justiça? O que é que você espera aí de resultados efetivos do tribunal para vocês, advogados? Bom, o objetivo dessa carta, que congrega, como eu disse, uma compilação do que aconteceu na audiência, no que se refere ao levantamento das dificuldades que nós temos e também das nossas sugestões de melhoria, tem o objetivo de continuar o diálogo nesse sistema cooperativo. Nós entendemos, acreditamos que a boa prestação jurisdicional é interesse de todos esses atores, do Tribunal de Justiça, da Advocacia, da Sociedade, da Defensoria, do Ministério Público, dos psicólogos, da nossa rede que auxilia esse sistema de justiça. Então, é algo que nós queremos alcançar para melhorar a advocacia e melhorar essa prestação jurisdicional. Sabe o que eu acho interessante a gente falar, e sempre que tenho essa oportunidade aqui no programa, doutora Lara, eu falo, que é a participação de outros advogados nessa construção. Eu sei que você está como presidenta, tem lá, né, todo um grupo que faz parte dessa comissão, que está ali trabalhando, mas outros advogados que estão aqui acompanhando a nossa programação, inclusive os jovens advogados, devem se inteirar cada vez mais sobre esse tema, saber a problemática que está sendo vivenciada, as soluções que estão sendo discutidas, como é que essa pessoa pode participar, né? Tem um canal através das redes sociais, tem alguma sala específica lá na ordem, deve procurar você mesmo. Explica um pouquinho para quem está em casa, que quer participar, mas que às vezes não sabe nem como. Claro. A OAB tem os canais de comunicação. Sim. A Comissão de Família, especificamente, tem um Instagram que se chama Comissão de Família. Nós temos o e-mail das comissões, que é comissões@oab-ba.org.br. Todos esses são canais de comunicação. Estamos na iminência agora de divulgar a nossa pauta de reuniões que vai acontecer no ano de 2022. As nomeações, elas estão acontecendo. Então, para as comissões de um modo geral, né, as comissões elas estão sendo implantadas, algumas estão aí comissões, como é a Comissão de Família, comissões desde sempre, desde quando ainda nem existia. Então, estamos aí nesse trabalho ativo e, como você disse, a comissão é feita de pessoas, a comissão é feita de advogados e advogadas que trabalham e que enfrentam as mesmas dificuldades. Eu sei
as dificuldades que enfrentamos, porque as vivo diariamente, mas naturalmente. É preciso que nós tenhamos a observação e a manifestação e o depoimento e o trabalho de todas as pessoas que ainda dentro desta área têm atuações diversas e diferentes. Então, a gente pode somar, o objetivo é esse, a ideia é essa, é que a gente consiga construir um grande projeto para transformar mesmo esse sistema judiciário. Então, estão todos convidados, normalmente nós estabelecemos as pessoas que estão interessadas, a gente convida para as reuniões que vão acontecer nas salas de comissão que ficam ali no Fórum Rui Barbosa. A gente vai divulgar, inclusive, no Instagram, essas datas e tudo mais. E as pessoas podem comparecer e aí lá a gente dialoga e conversa, né, sobre essa participação, que é fundamental. Doutora Lara, eu já conversei aqui no programa, né, com outras mulheres nesse mês dedicado às mulheres. A gente já está finalizando o mês de março. Aqui na TV também a gente teve uma série importante que é a Mulheres que Inspiram, dando visibilidade a essas mulheres que já estão, ainda bem, né, em locais de liderança. É o caso da UAB, com a participação de Dani Borges, agora a primeira mulher eleita presidente. Você também à frente de uma comissão. Então, eu queria saber o que você falaria para essas mulheres que têm, assim, enorme expectativa de mais e mais mulheres falando sobre, né, as nossas vivências, os nossos anseios e não com aquele distanciamento que existia antes. É excelente essa abordagem, Milena. Nós temos uma capacidade transformadora movida pela sensibilidade. E estamos tomando lugares, tomando posições que sempre foram ocupadas por homens. Tudo realizado por homem no modo e no olhar masculino. Então, acredito fortemente que temos uma habilidade naturalmente diferente, porque somos diferentes. Então, precisamos explorar essa nossa capacidade. E estar na OAB, liderada por uma mulher, né, tão combativa, tão forte, para mim é um orgulho enorme. E, inclusive, ainda tratando sobre direito de família e sucessões tão feminino, né? Nós que temos aí, socialmente, seguramos a estrutura familiar. Uma das nossas sugestões foi exatamente que nós possamos fazer o intercâmbio entre as varas de família, de violência doméstica e as delegacias da mulher, para que a gente consiga atender essa mulher de modo eficiente. Que nós tenhamos o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero aplicada nas decisões do nosso Tribunal de Justiça, para que a gente alcance um direito efetivo e eficiente. Que bom, legal, né? Ter essa preocupação de ponta a ponta, né? Às vezes a gente olha só uma esfera e não tem ideia do que está se passando ali, né, na questão da violência familiar. Exatamente. Interligar é muito bacana. Quero te agradecer, Lara, por estar aqui com a gente hoje. Dizer que aqui as portas da TV Alba também estão aí abertas para a gente trazer qualquer tipo de matéria, né? Dar mais visibilidade, como você bem disse, conhecimento é poder, a população precisa saber como é que está acontecendo, né? A questão da justiça, a preocupação da justiça com o direito familiarista. Obrigada por ter vindo, né, até aqui presencialmente à TV Alba. A gente se encontra em outras oportunidades. Sua mensagem final aí para o nosso público. Agradecer a oportunidade de trazer ao conhecimento do público todas essas questões que nos interessa e interessa a toda a sociedade. Isso é alguma coisa que eu tenho convicção. Então, dizer que estou à disposição com o trabalho e para contribuir, colaborar na construção desse ambiente judiciário melhor e mais efetivamente. Muito bem. Assim a gente finaliza a nossa edição de hoje do nosso OAB na TV, convidando você sempre a participar com a gente, a sugerir pauta e entrevistados. A gente falou hoje sobre essa questão do direito familiarista, um tema tão importante, tão sensível e que precisa cada vez mais, né, ter visibilidade, ser abordado assim nos detalhes, na essência. Nossa convidada de hoje, doutora Lara Soares, presidenta da Comissão de Direito de Família. Foi um bate-papo super leve, com informações importantíssimas, se você ainda desconhece, para que você aprenda. E se você chegou agora aqui na nossa programação, esse programa está disponível na íntegra no nosso canal no YouTube, tá? Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. A gente se encontra na quinta que vem, às 13h30, no nosso programa de estreia. Tchau, tchau, gente!